Se você tem mais de 45 anos de idade ou está se aproximando da menopausa, para tudo que você está fazendo. Esse vídeo foi feito para você. Todos os dias no meu consultório, eu recebo mulheres na faixa dos 50 anos completamente apavoradas e cheias de dúvidas. Elas saem da ginecologista com uma receita de terapia de reposição hormonal nas mãos para tratar fogachos, insônia, secura, dores nas articulações, oscilação do humor, mas aí elas não compram remédio. E por que elas não compram? Porque alguém, em algum momento, disse para elas que usar hormônio causa infarto, causa trombose e destrói o coração. Será que o hormônio é realmente o grande vilão da sua saúde cardiovascular? Ou será que o verdadeiro perigo é justamente a falta dele? Assiste esse vídeo até o final, porque a regra do jogo mudou. Eu vou te mostrar o que a ciência mais atualizada diz sobre a terapia hormonal e como é que ela pode, na verdade, ser a chave para salvar o teu coração. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Se você não for inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like, mas vamos direto ao que interessa. Se você é marido, parceiro de uma mulher nessa faixa de idade, também não pula o vídeo, porque o que eu vou falar também vai mudar a tua qualidade de vida junto com a dela. Bom, vamos começar do começo. Você sabia que antes da menopausa, a mulher tem cerca de 3 vezes menos chance ali de ter um infarto do que os homens da mesma idade? Isso é fato. Isso está em todas as estatísticas mundiais. A mulher é biologicamente protegida. E protegida por quem? Pelo estrogênio. O estrogênio, que muita gente associa só à reprodução, à fertilidade, é na verdade um dos hormônios mais cardioprotetores que existem no corpo humano. Como é que ele ajuda o coração? Primeiro, o estrogênio mantém suas artérias flexíveis. Pensa nas suas artérias como mangueiras. Mangueiras novas, flexíveis. Isso faz com que a água passe ali com a pressão mais baixa. Já a mangueira velha, dura, ressecada, exige pressão alta para a água passar. O estrogênio é o que mantém as suas artérias jovens. Segundo, o estrogênio aumenta a produção de óxido nítrico no endotélio, que é a camada interna dos vasos. O óxido nítrico é um vasodilatador natural. Literalmente o mesmo mecanismo do Viagra, só que produzido pelo seu próprio corpo. Terceiro, o estrogênio melhora o seu perfil lipídico. Ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e quarto, ele tem efeito anti-inflamatório nas artérias. E hoje a gente sabe que a aterosclerose, a formação de placas, infarto, tudo isso é, na essência, um processo inflamatório. E o que acontece quando a mulher, então, entra na menopausa? Os ovários param de produzir estrogênio. Em uma média de 5 a 10 anos após a última menstruação, o risco cardiovascular da mulher se iguala ao do homem. Em algumas estatísticas, até supera. Aí a doença cardiovascular passa a ser a principal causa de morte feminina no mundo. 1 a cada 3 mulheres morrem de doença cardíaca. Pra vocês terem uma ideia, o câncer de mama, que é o grande medo das mulheres, mata cerca de 1 em cada 30 mulheres. Mas por que a gente fala então tão pouco do coração da mulher? Porque toda mulher faz mamografia, mas quase nenhuma faz avaliação cardíaca na menopausa. Agora, a gente precisa voltar no tempo, ano de 2002. Um estudo gigantesco chamado WHI vem a público ali com uma manchete bombástica. Reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, infarto e derrame. A notícia explodiu no mundo inteiro. Em poucos meses, o número de prescrições de terapia hormonal nos Estados Unidos caiu em mais de 70%. Imagina, quem ia querer usar remédio ali que piora tudo? No Brasil, o pânico foi igual. Milhões de mulheres jogaram seus comprimidos no lixo. Os ginecologistas pararam de prescrever hormônios e uma geração inteira de mulheres entrou na menopausa sem nenhuma proteção hormonal. Mas aí eu te pergunto, o estudo estava certo? Quando os pesquisadores foram reanalisar os dados do WHI, anos depois, eles descobriram alguns viés. Problema 1, a idade média das participantes era 63 anos, ou seja, mulheres que já estavam na menopausa, em média 12 anos ali após a menopausa. Muitas dessas mulheres já tinham placa de aterosclerose formada, já tinham hipertensão de longa data, já tinham diabetes. Elas então estavam doentes antes de começar o tratamento. Problema número 2 é que foi usado um tipo específico de hormônio, o estrogênio conjugado equino-oral, e combinado com acetato de medroxiprogesterona. E hoje essa formulação é considerada ultrapassada. Hoje os hormônios bioidênticos modernos, o estradiol transdérmico, a progesterona micronizada, eles têm um perfil de segurança ali muito diferente. E o problema número 3, pessoal, foi a forma como os dados foram apresentados ao público. Foi sensacionalista. Falaram em aumento de percentual relativo sem mostrar o número absoluto, que na verdade era pequeno. E problema número 4, talvez o mais grave, quando os mesmos pesquisadores refizeram a análise, separando aí as mulheres por faixa etária, eles descobriram que mulheres entre 50 e 59 anos, ou mulheres que estavam dentro dos 10 primeiros anos de menopausa,
tinham, na verdade, uma redução da mortalidade cardiovascular. Reduziu, pessoal, não aumentou. Mas essa retratação, esse esclarecimento nunca virou manchete. O estrago já estava feito. E até hoje, em 2026, 24 anos depois, eu atendo mulheres que ainda chegam no consultório com medo da terapia hormonal por conta de uma manchete de 2002. Me diz aí no comentário qual que é a tua idade e se você usa terapia hormonal. Escreve aqui que eu quero saber. Agora, vamos para a ciência atual, 2026. O que a gente sabe hoje? Com as evidências mais robustas sobre terapia hormonal e o coração. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa publicou em 2022 um posicionamento oficial. E essa diretriz continua sendo a referência mundial. E nela diz o seguinte: mulheres saudáveis com menos de 60 anos ou dentro dos 10 anos do início da menopausa e com sintomas, os benefícios da terapia de reposição superam os riscos. E mais, existe evidência de redução de mortalidade cardiovascular nesse grupo. A terapia hormonal protege o coração. Temos muitos estudos que sustentam isso. O estudo Elite, de 2026, mostrou que mulheres que iniciaram a terapia hormonal nos primeiros 6 anos da menopausa tiveram menos progressão de aterosclerose carotídea do que as que receberam placebo. Já as que iniciaram após 10 anos da menopausa não tiveram esse benefício. Isso é a confirmação direta da janela de oportunidade. Outro estudo, o CAPS, mostrou que o estradiol oral e transdérmico em mulheres recém-menopáusicas melhoraram o humor, a qualidade sexual, a densidade óssea, sem o aumento de eventos cardiovasculares. O estudo dinamarquês DOPS, que acompanhou mulheres por mais de 10 anos, mostrou redução de 50% no risco combinado de morte, infarto e insuficiência cardíaca nas mulheres que iniciaram ali a terapia hormonal precoce. Então a ciência mudou. A questão não é mais terapia hormonal é perigosa. A questão correta é para quem que eu vou usar, quando e como eu vou fazer. Aí nesse caso você tem que procurar uma ginecologista atualizada e experiente. Vamos falar uma coisa agora que os ginecologistas chamam de janela de oportunidade. A ciência mostrou que existe uma diferença entre iniciar então a terapia hormonal e uma pessoa com artéria jovem versus uma pessoa que já tem artéria doente. Então qual que é a regra de ouro baseado nas diretrizes cardiológicas para iniciar a terapia hormonal? Vamos falar disso? Primeiro, a idade tem que ser menos de 60 anos. Segundo, o tempo de menopausa tem que ser menor do que 10 anos. Terceiro, tem que ter ausência de doença cardiovascular estabelecida. Quarta regra, ausência de câncer hormônio dependente. E quinto, ausência de história de tromboembolismo. Se a mulher então se encaixa nesses critérios e tem sintomas que justificam o tratamento, a terapia hormonal então não é só segura, ela é cardioprotetora. Minha orientação para você que está vendo esse vídeo agora é não espere então passar 10 anos. Quanto mais cedo dentro da janela, melhor o efeito protetor. Você fecha aí todos esses critérios? Então fala com a tua ginecologista. Já envia esse vídeo para amiga, para sogra, para tia e para quem está nessa janela de oportunidade. Vamos detalhar agora os cenários em que a terapia hormonal protege o coração feminino. Cenário 1. Mulher entre 45 e 59 anos, em menopausa recente, com sintomas vasomotores, como onda de calor, sudorese noturna, alteração no humor, insônia. Esses sintomas todos, por si só, já são fatores de risco do coração. Estudos mostram que ondas de calor frequentes estão associadas ao maior risco de infarto. Tratar os sintomas, então, nesse perfil, protege o coração duplamente, pelo efeito direto ali do estrogênio e pela melhora dos próprios sintomas. Vamos pensar no cenário número 2. Mulher com uma menopausa precoce, antes dos 45, ou com insuficiência ovariana prematura, antes ali dos 40. Aqui é uma indicação clássica. Essas mulheres, sem reposição, têm risco cardiovascular muito aumentado. Cenário 3. Uma mulher com osteopenia, risco aumentado ali de osteoporose. Nesse caso, o estrogênio é o melhor protetor ósseo que existe. E a via de administração também importa muito. As diretrizes atuais preferem o estradiol transdérmico em adesivo ou gel. Por quê? Porque o estradiol transdérmico não passa pelo fígado, então tem o menor risco de trombose e tem um impacto neutro também na pressão arterial e nos triglicéridos. Já o oral pode aumentar discretamente esses parâmetros. E lógico, para a mulher que ainda tem útero, é necessário associar progesterona, preferencialmente a progesterona micronizada. E agora o contrário, quando é que a terapia hormonal ele não deve ser usada ou ele pode ser prejudicial? Vamos falar disso? Primeiro caso, então, é aquela mulher acima de 60 anos que nunca fez terapia hormonal. Iniciar nessa fase em uma artéria que já pode ter placas, aumenta o risco de evento cardiovascular. Então os benefícios não compensam os riscos. Segundo, mulher com mais de 10 anos de menopausa, mesmo que tenha menos de 60 anos. Terceiro, pessoal, histórico prévio de infarto, AVC, angina, doença coronariana estabelecida. Aqui a contraindicação é formal. Quarto, claro, histórico de tromboembolismo venoso, trombose, embolia pulmonar, histórico de câncer de mama, câncer de endométrio,
ou outros tumores hormonodependentes, pacientes que têm doença hepática grave ativa, sangramento vaginal ali sem causa esclarecida, hipertensão não controlada, tudo isso é contraindicação para o uso de terapia de reposição. E lógico, se a mulher fuma, a contraindicação é absoluta também. E aqui vai um alerta importante, pessoal. Automedicação hormonal é muito perigosa. Eu vejo aí muito influencer por aí falando de hormônio bioidêntico manipulado, falando sem critério, sem avaliação, sem exames. Isso é receita para dar problema. Terapia hormonal é tratamento médico sério, individualizado, com exames, com acompanhamento, com ajuste de dose a longo prazo. Não esquece, o ideal é você ter uma ginecologista e um cardiologista conversando ali em equipe. Saúde na mulher na menopausa é multidisciplinar. Isso acontece aqui na Clínica Iano, né? Minha esposa é a doutora Patrícia Iano, ela é ginecologista. É importante ter essa avaliação em conjunto. E por fim, minha mensagem para você é: a terapia hormonal, no perfil correto de paciente, no tempo correto, com acompanhamento correto, é seguro e pode ser até cardioprotetora. O medo herdado em 2002 já foi superado pela ciência, mas a decisão é individual, é médica, é avaliada caso a caso. Não toma aí por conta própria, mas também não recuse sem avaliar necessidade. Converse aí com profissionais atualizados. Eu fiz esse vídeo porque eu acredito que informação salva vidas. E se você chegou até aqui, você já está na frente de 99% das mulheres na sua faixa etária. Então compartilhe esse vídeo e deixa aqui nos comentários. Você já está na menopausa? Há quanto tempo você está? Tua médica falou sobre a proteção cardiovascular? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te contar quais são os 5 exames que toda mulher acima de 45 anos precisa fazer para avaliar o coração. E infelizmente, quase nenhum médico pede de rotina. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.